recebê-lo. Boa A gente se tarde. conhece de longa data. A gente queria a minha pergunta a gente queria conhecer a sua trajetória no esporte com psicologia e perguntar assim, pergunta bem de ignorante, digamos, o que faz um psicólogo esportivo? Qual a diferença entre um psicólogo esportivo e um psicólogo, entre aspas, normal, digamos? Vamos lá, né? Eu vou começar pela minha trajetória e aí eu emendo na história da diferença aí entre psicologia e psicologia do esporte. A minha trajetória ela tem tudo a ver com a história que eu tive com o esporte, né? No caso, o tênis, que foi o meu esporte de origem. Quando eu comecei a jogar tênis, eu fiz outros esportes, fiz natação, fiz judô, fiz futebol, mas quando eu comecei a fazer o tênis foi muito rápido para eu realmente escolher o tênis como meu esporte favorito e começar a querer competir, né? E aí você começa a querer competir, você começa a querer treinar mais, e aí começou essa jornada na minha vida, né? A partir dos 10 anos, eu tinha minhas obrigações como aluno, né, da escola, e eu cumprindo minhas obrigações da escola, tirando as notas e participando, fazendo o que tinha que fazer, eu tinha acesso ao treino, que era o que eu mais gostava, né? Então, comecei a treinar todos os dias, viajar para jogar torneio final de semana e mergulhei, né, minha pré-adolescência, minha adolescência toda no tênis, queria ser profissional. Quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, eu comecei a sentir uma dor no punho e eu comecei a mascarar essa dor porque eu não queria parar de jogar, eu não queria parar de treinar, e aí eu ficava fingindo que não tinha dor e ficava forçando, 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 até que um belo dia eu bati uma bola, o ligamento rompeu, e aí eu fiquei 2 meses parado, engessado, todo mundo treinando, todo mundo jogando e eu sem jogar, fiquei muito mal mentalmente, psicologicamente, fiquei muito triste, né, muito ansioso, e aí, quando eu voltei, eu não respeitei nenhuma fase de transição, fisioterapia, nada. Eu tirei o gesso, fui para a quadra treinar e já queria jogar torneio. E aí voltei muito despreparado, né? E aí eu comecei a jogar os torneios e perder os jogos porque eu estava sem esse movimento da mão, né? Que é o movimento que você puxa o efeito da bola. E minha mão estava travada, não tinha esse movimento, então minha bola, ao invés de puxar, minha bola escapava, minha bola ia reta para a tela. Eu comecei a perder muitos jogos por causa dessa bola, né? Isolava muito as bolas e os meus companheiros de treino começaram a me zoar muito por causa disso, né? A fazer literalmente um bullying comigo ali no treinamento por causa disso. E isso me deixou extremamente perturbado psicologicamente, né? Eu não tinha mais dor, mas eu não conseguia mais bater à direita, né? A direita, a bola vinha na direita, era ou balão, ou slice, ou curta e ia para a rede, porque não conseguia bater direita no torneio de jeito nenhum, eu ficava travado psicologicamente. Meus treinadores tentaram fazer de tudo, mas eles falavam que não tinha jeito, que era na minha cabeça o problema. E aí eu comecei a procurar psicólogos do esporte, isso mais ou menos ano 2000, 2002, e eu não encontrava no Brasil ninguém que trabalhava com psicologia do esporte. Todos os profissionais que eu encontrava no Brasil, no mundo, né, eram fora do Brasil, né? Não existia ninguém que trabalhava com isso no Brasil. E aí o tempo foi passando, chegou a época do vestibular, eu falei assim, meu, vou fazer psicologia porque eu vou trabalhar com isso, eu vou aprender isso e vou ajudar os próximos que vêm por aí. E aí começou a minha história, né? Entrei na psicologia, descobri que na psicologia não tinha nada de psicologia do esporte, então tudo que eu aprendi de psicologia do esporte eu fui aprender extra faculdade, né? Conhecendo pessoas que estudavam isso, estudando assuntos por fora, fazendo especialização por fora, é, implorando para os orientadores aceitarem supervisionar meu trabalho, porque era trabalho no esporte e ninguém, nenhum orientador, nenhum professor tinha experiência com esporte. Então fui trilhando esse caminho aí da psicologia do esporte meio pelas beiradas assim da psicologia, né, uma área muito nova no Brasil, mas eu tive sorte de me conectar com as pessoas certas assim, né, com pessoas que já estavam desenvolvendo essa área há alguns anos e aí eu consegui aprender, né,
beber da fonte certa, né? E aí, tanto que até hoje, meu professor, que é o Eduardo Silo, né, foi o cara mais responsável pela formação que eu tenho hoje, tanto da especialização quanto do mestrado, né? Tudo sob a orientação dele, né, que me encaminhou para esses lugares. É meu sócio hoje num projeto junto com outro colega da especialização que trabalha na capacitação de psicólogos do esporte aqui no Brasil, né? Então hoje é algo que não tinha, não existia antes, né? Alguém que da faculdade que queria trabalhar com psicologia do esporte tinha que se virar para estudar, para aprender, para entrar no mercado de algum jeito. Não tinha nenhum caminho para trazer um atalho, né? E hoje esse projeto que a gente tem é um projeto que faz isso, né? Que capacita psicólogos do esporte, que direciona psicólogos do esporte para o mercado de trabalho, que coloca psicólogos do esporte para atuar em ambientes esportivos, né? Que treina, né? As habilidades que o psicólogo do esporte permite, exige, né? Para trabalhar. Então, na verdade, essa é a grande diferença da psicologia e da psicologia do esporte, né? A psicologia, ela é a ciência, né, que está por trás, que tem o objeto do estudo como o indivíduo, só que a psicologia do esporte, ela estuda esse indivíduo no ambiente esportivo. E aí você abre, né, um parênteses e você começa a colocar as modalidades, né? E aí, dentro das modalidades, você abre um parênteses em cada uma e aí você coloca treinador, preparador físico, fisioterapeuta, gestor, atletas. E aí você tem, no final, todo o público que é atendido pela psicologia do esporte, né? Hoje, se você for fazer essa conta, ela não fecha no Brasil, né? É uma área que tem muita demanda, porque se a gente nem sei dizer um número aproximado de profissionais que trabalham no esporte aqui no Brasil, né? Se a gente for pensar atletas juvenis, atletas profissionais, todas as modalidades, todas as áreas da comissão técnica, né? Todos os gestores, são muitas pessoas, e se você for vasculhar no Brasil inteiro, você vai encontrar 500, 600 psicólogos do esporte especialistas no assunto mesmo, entendeu? Pessoas que trabalham na área há mais de 10 anos, assim como eu e o Edu, que trabalha desde 94, você não encontra, não existe, entendeu? É uma área que começou mesmo a partir da época do Felipão ali, da Copa de 2002 mesmo, que começou esse boom da Copa do Mundo, da psicologia do esporte, por causa da Regina Brandão, né, que foi a psicóloga do Felipão naquela época lá, né, e que na verdade tem uma história bem interessante, né, da psicologia que começou lá em 1950, eu acho, com o João Carvalhais, né? Não sei se foi 1950 ou 1970, eu acho que foi 70, porque o João Carvalhais ele era um psicólogo, né, que foi convidado para trabalhar no Clube do São Paulo na época, e ele começou trabalhando com avaliações psicológicas, né? Então ele aplicava os testes de 1900 e bolinha naquela época nos jogadores, né? E essa era a psicologia que tinha na época para trabalhar com esporte. E nos testes que ele aplicou lá no elenco, tinha dado que o Garrincha ele era oligofrênico, diagnóstico que você dá para esquizofrenia, né? Um diagnóstico de retardo mental, de atraso mental, né? E de fato, o Sócrates ou o Garrincha, eu não me lembro qual dos dois era. Se for 1950 era o Sócrates, se for 70 era o Garrincha. Mas eu sei que a comissão técnica crucificou o João Carvalhais, né? Falou assim, meu, você tá louco, você tá dando um diagnóstico desse para um dos melhores jogadores do time, né? Quem vai ser mandado embora vai ser você, né? E foi o que aconteceu, né? O João Carvalhais foi mandado embora, né? Como psicólogo que quis cortar o Garrincha da seleção, né? E daí em diante, não só a psicologia do esporte, mas como a psicologia, né? No Brasil nunca teve um espaço, né? Sempre teve aquele estigma, né? De que é para quem tem problema, né? Ainda Para quem tem, de certa forma, né? Desculpe cortar, porque
até comentei com a Ana hoje, eu lembro na época da Copa agora, teve essa polêmica que o Tite dispensou a psicóloga antes do evento, né? Ele argumentou que não precisa, os jogadores já participaram da final da Champions, tem jogador antigo que sabe como é a situação e tal. E até surpreendeu, né? Porque tinha assim, não queria criticar o Tite, mas tinha a impressão de que ele era alguém mais esclarecido, né? E ele dispensou e deu no que deu, né? Então ainda tem esse preconceito, né? Infelizmente. Sim, exatamente, né? Então, o futebol, né? Quando fala psicologia no futebol, a gente carrega toda essa carga aí do João Carvalhais, né? Todo esse estigma aí. Eu trabalhei com futebol antes de trabalhar com tênis, né? Então, minha carreira na psicologia do esporte começou no futsal feminino e depois para o futsal masculino e depois para o futebol de campo. Eu trabalhei durante 5 anos nas categorias de base do Palmeiras, né? Então, trabalhei com alto nível ali de formação. Realmente é uma engrenagem muito qualificada, né? É um clube muito estruturado, com assistência social top, médicos, uma estrutura assim de treinadores, gestores, assim, uma mega organização. E você vê que assim a psicologia ela entrou lá por causa da Lei Pelé, porque até 2012 não era obrigatória a psicologia num centro de formação. E depois da Lei Pelé, a psicologia ela se tornou obrigatória para o clube ter o certificado de clube formador, né? Então tem que ter assistente social, tem que ter psicologia, né? E aí eles tiveram que contratar os psicólogos. Eu acabei entrando lá junto com a Gisele, que é a psicóloga do Palmeiras até hoje, braço direito do Abel, né? E a Gisele entrou comigo lá em 2012. Eu saí em 2015 e ela continuou lá garimpando e trabalhando com as categorias de base até encontrar um treinador do profissional que deu espaço para a psicologia, que foi o Abel. E quando o Abel deu esse espaço, o time está do jeito que está. Não é só por causa da psicologia, com certeza não é, mas o Abel que deu o espaço para a psicologia que ela nunca teve dentro do Palmeiras, né? Então, sem sombra de dúvidas, tem muita influência dessa área lá, e a Gisele é a maior responsável por isso. E é, quando a gente começou lá em 2012, a gente demorou 4 meses para poder pisar no gramado e assistir um treino. A gente era proibido de entrar na grama e ver o treino, porque quem são esses psicólogos que estão aqui querendo bisbilhotar no meu treino? Estão querendo xeretar aqui para ver o que eu estou fazendo com os meus jogadores, né? Então, a gente teve que trabalhar tudo isso, né? Até chegar na situação que está hoje, que hoje tem a psicologia lá tem um espaço total na base, no profissional, respeitada a área e tudo mais, né? Viaja junto com o elenco, né? Nossa, lá nos tempos que eu estava lá, demorou muito tempo para mandarem um de nós para viajar com um grupo para uma competição, entendeu? Porque imagina, o que o psicólogo vai fazer nas viagens? Né? Então tem tanta coisa para fazer, né? Tem tanta coisa para ajudar. Nossa, Então impressionante, né? o desenvolvimento da psicologia do esporte vem mais ou menos nessa linha, né? E eu venho junto, né? Eu venho junto. Em 2014 eu voltei para o tênis e aí em 2015 eu saí do futebol e fiquei só no tênis e até hoje trabalho 80, 90% dos meus clientes são tenistas e alguns jogadores de futebol, porque até hoje, por conta dos contatos, né, e de toda a rede que foi construída lá na época do Palmeiras, eu recebo encaminhamentos de jogadores de futebol procurando ajuda, né, porque é isso, né, não tem ninguém que faça esse trabalho, né, é uma área muito escassa, né, em termos de mão de obra, e um dos motivos de eu ter aceitado a entrevista é esse, né? Eu sempre gosto de aceitar essas entrevistas e esse tipo de prática para mim. Eu acredito muito que é uma forma de mostrar que isso existe, entendeu? Que é uma área que está em desenvolvimento, que está crescendo, que pode ajudar muitas pessoas, né? Que trabalham com esporte, principalmente os atletas. E a gente tem que começar a tratar isso como algo natural na nossa cultura, né? E não como a exceção, né? Ah, aquele atleta tem psicólogo, aquele time tem psicólogo. Hoje é uma exceção.
E não, né? Tem que ser natural, tem que ser normal. Todo atleta, todo time tem que ter um psicólogo, principalmente se compete em alto nível, né? Principalmente se está ali se desenvolvendo como pessoa no ambiente esportivo, né? Você desenvolver um adolescente no mundo do esporte sem acompanhamento psicológico é quase um crime, Sim. né? Na vida, eu Porque diria, né? tem muitas coisas, né? Sim, Principalmente sem no dúvida. futebol, né? Que é um ambiente super difícil, né? Com variáveis aí de treinadores e gestores muito agressivos, né? Violentos, duros, né? Então, realmente, A sociedade é agressiva também, de certa forma, com jogadores de futebol, né? A exigência que você faz, muitos jogadores. Às vezes eu penso, vendo jogadores sendo cobrados, você para e você esquece que, pô, a pessoa tem 17 anos, 18. A gente mal sabia o que a gente ia fazer com essa idade, né? Imagina alguém, toda essa carga. Agora, com relação ao tênis, eu acho fascinante o fato que você trabalha com essa área, porque eu tenho a impressão de que mais, mais do que a maioria dos esportes olímpicos, o tênis exige muito o lado psicológico, né? Que você fica horas sozinho em quadra, em regra não tem ajuda do técnico, e toda essa pressão, e você se vira nos 30, né? E até falando do tênis, eu comentei, teve na época das Olimpíadas de Tóquio, eu li uma reportagem sobre o Djokovic, ficou na minha cabeça e até fiquei pensando, eu preciso perguntar para um psicólogo o que ele pensa disso. E foi, não sei se você lembra, Marcela, o desempenho do Djokovic, ele estava indo super bem no torneio até as semifinais, quando ele perdeu, assim, não sei, desligou, perdeu a semifinal, perdeu a disputa do bronze, desistiu de jogar outra disputa do bronze, duplas mistas, e essa reportagem do Sports Illustrated, o escritor, ele fez uma comparação com relação do Djokovic, Nadal e Federer e Murray, que costumam, representando o país, costumam ter mais sucesso que o Djokovic. Eles falaram que talvez culturalmente os outros três, por serem de países que talvez não atraem tanto a identidade esportiva, eles não sintam tanta pressão que o Djokovic sente quando entra em quadra, representando a Sérvia, que é um país mais, enfim, não tem tanta identidade ainda, tá se conformando, então ele sente muito mais a pressão. Eu queria saber o que você acha disso e também fazendo comparação ao Brasil. Eu entendo que jogadores, a Bia, por exemplo, eu não sei, eu não vou entrar na cabeça dela, mas eu arrisco dizer que ela também sente essa pressão, não só a pressão dela como jogador, como representante do Brasil, mais de 50 anos, ser uma jogadora brasileira, tendo esse desempenho que ela está tendo. E como é que lida com essa pressão de que, errada, né? Tipo, se ela, pô, vamos supor que ela tivesse ganho o Roland Garros. Muitas pessoas falam, eu também ganhei Roland Garros, que não é verdade, mas tem essa associação, né? Então, se puder me responder essa dúvida, eu agradeço. na verdade, os grandes jogadores, eles sempre estão nos holofotes de qualquer situação, né? Então, você vai ver eles brilhando, porque de alguma forma eles chegaram até esse lugar, né? Então, para o Djokovic ter uma pressão de ganhar uma medalha para a Sérvia nas Olimpíadas, para a Bia ter toda essa expectativa, né, do povo brasileiro de ir para a final de Roland Garros depois de 50 anos, né, o Thiago Monteiro, o Tomás Bellucci, todos os brasileiros que lutaram aí, que lutam, para o cara ter o holofote sobre ele precisa ter tido um nível de performance em momentos oficiais para ele chegar lá. Então, o que, que isso significa? Que nessa hora ele ainda não era nada. Ele era um cara que estava tentando, uma mulher que estava tentando. E aí ela conseguiu, e aí ele conseguiu, ele chegou no topo. E aí quando você chega no topo, as pessoas elas começam a te olhar. E pode ser na Sérvia, pode ser no Brasil, eu acho que cada país tem a sua cultura, mas o ser humano, ele tem a projeção, né? O ser humano, ele projeta no outro tudo aquilo que ele queria ser e todas as frustrações que ele tem, né? Então, quando ele vê o Djokovic ganhando,
ver a Bia ganhando, nossa, é aquela paixão, é aquela torcida, é aquele amor, né? Você tá ali como se fosse você. Você está projetando aquilo que você tem de bom naquela pessoa porque você queria estar ali. Só que aí quando ele perde, você traz tudo que você tem de ruim sobre aquela pessoa, né? E o atleta hoje, com os veículos de comunicação, com as redes sociais, ele é um depósito, né, de qualquer tipo de projeção humana, né? Então, eu vejo que o Djokovic é um dos caras mais casca-grossas que eu já vi jogar, para não dizer o mais casca-grossa que eu já vi jogar de todos os tempos. E ele sentiu a pressão de não ganhar a medalha de ouro para a Sérvia. Ele sentiu, ele ficou extremamente nervoso, ele ficou indignado com aquela situação. Ele não conseguiu se concentrar como ele conseguiu se concentrar em várias outras vezes da carreira dele. Aquela oportunidade era única, a próxima ia vir só depois de 4 anos, ele nem sabia se ele ia jogar de novo, entendeu? Então, deu para ver que ele reagiu com agressividade, deu para ver que ele reagiu com desequilíbrio, com uma forma, né, de lidar que não é comum ele fazer, né, que normalmente ele consegue se controlar mais. E no caso da Bia, eu achei que, na verdade, eu acho que ela está muito bem preparada, né, para estar nesse lugar que ela está agora, porque ela já estava nesse lugar. Aí aconteceu todos os problemas lá do doping, que ela ficou sem jogar 4 anos, perdeu todos os pontos e tudo mais. E ela voltou, né? E ela tá lá de novo, aonde ela saiu, ela 4 anos depois, onde muita gente teria desistido, muita gente teria arrumado desculpas. Ela tá lá, ela voltou, então ela tá muito bem preparada psicologicamente para estar ali. Tanto que se vocês forem ver a declaração dela, ela não tá nem aí para o resultado que ela teve, entendeu? Ela só está feliz porque agora estão olhando mais para o tênis feminino e o Brasil vai ter mais apoio, e é isso que eu represento, é isso que eu quero inspirar. Então eu vejo que ela vai sofrer ataques, com certeza vai sofrer ataques porque é o depósito das projeções humanas, mas tanto ela quanto o Djokovic, né, eu vejo que com o passar dos anos vivendo esse tipo de experiência, aprende a lidar, né? É a mesma coisa, né? Um presidente, né? Um grande líder, né? De um time de futebol, de uma grande empresa, a pessoa sofre muitas críticas, mas aprende a lidar com essa pressão com o passar dos anos, né? Então não vejo como não passar por essa pressão, entendeu? Agora, para você aprender a lidar, você precisa se manter nesse lugar, né? Tem gente que vai, chega, bate e volta, né? Eu atendi um jogador que ele teve no pico de performance dele, ele chegou no Corinthians e daqui ele chegou e voltou. Foi o melhor que ele chegou, não conseguiu ir além disso, né? Por quê? Porque quando chegou lá, a pressão foi assim, algo que ele nunca tinha imaginado que ele ia sofrer na vida dele. O cara errou um gol num jogo, ele entrou, fez o gol, era o herói, ele se sentiu o herói do planeta. No outro jogo, ele errou um chute, o mundo caiu nas costas dele e ele se sentiu horroroso, né? E foi muito difícil para ele lidar com isso, ele nunca tinha passado por isso, né? Então, eu acho que é inevitável, é inevitável. Vem no pacote do atleta de alto nível esse holofote e o cara tem que acostumar a lidar com essa situação. E é por isso, né, que precisa ter o suporte, né? Imagina o que o cara não sente, né? O cara senta numa sessão de psicologia, o que o cara não fala depois de um jogo desse, né? O que o cara não fala depois de uma experiência dessa? O cara precisa do momento dele, né? Todo mundo precisa, né? Não, sim, sem dúvida. E também, falando do Roland Garros também, a adversária da Bia, a Iga Swiatek, ela é conhecida também por ter uma psicóloga acompanhando ela na arquibancada mesmo, né? E ela, uma vez, também vi na reportagem, perguntaram para ela qual foi a maior contribuição que a psicóloga te deu. E ela falou, ela me fez aprender que chegar na final não é mais uma etapa apenas. Que na verdade são uma série de etapas. Até um momento que vem. Assim, pelo que eu entendi, você vai me corrigir, vem assim, aproveite, é importante a jornada, não o destino.
E aí perguntar também, assim, eu sei que cada paciente é um paciente, né? Longe da gente perguntar caso específico, mas que orientação você dá para um atleta, assim, ainda mais um tênis, né? Que tenha, você perdeu a partida, acabou, não tem segunda e outra etapa. É isso, né? Eu acho que quando você faz um esporte, existem as suas metas de resultados, porque elas vão gabaritar você a passar sempre para um próximo nível de competição, né? Mas para você atingir essas metas de resultado, você precisa primeiro conseguir conquistar as metas de performance, né? Então, para você ser campeão de Roland Garros, né? Se você for olhar as estatísticas, os números, tem uma série de performances que são exigidas para você chegar lá. Então, você tem que aguentar ficar tantas horas na quadra em tantas semanas, você tem que conseguir recuperar o seu corpo de um dia para o outro para conseguir jogar com a mesma intensidade, né? Você precisa ter um percentual de primeiro saque acima de tantos por cento, você precisa aproveitar as chances de quebra dos seus adversários em não sei quantos por cento, você precisa ter um nível de coerência cardiorrespiratória de tantos em tantos batimentos ali quando você está no tempo parado, conseguir diminuir esse batimento quando você chega no pico de agitação ali depois de um ponto duro. Então tem uma série de performances que você precisa atingir com esse jogador para ele conseguir se consagrar campeão, né, de alguma coisa. Né? O cara ser campeão de alguma coisa não acontece por sorte. Né? O cara precisa do nível. Hoje o esporte ele é muito competitivo. Então, as etapas, né, que a psicóloga da IGA sugere são essas, né? Hoje eu quero ser profissional de tênis. Tá bom, quantos anos eu tenho? Eu tenho 8 anos de idade. Poxa, você é uma criança, né? Então, o que uma criança precisa saber fazer? Uma criança ela precisa ter coordenação motora, ela precisa saber se movimentar, né, para todos os lados, ela precisa saber jogar o jogo, né, saber os movimentos do jogo, as regras da modalidade e principalmente ela precisa se divertir. Precisa ser gostoso para uma criança de 8 anos estar ali. Essa é a fase, essa é a etapa. Se uma criança de 8 anos você vai lá e começa, vai, meu, a criança vai detestar o tênis depois de um tempo, vai até jogar bem, mas vai chegar uma hora que ela vai detestar. Então você está pulando a etapa. Né? Então, uma criança de 8 anos, de 10 anos, de 12 anos, ela tem que se divertir, tem que ir para o torneio, tem que brincar com as amigas, tem que ir no Outback, tem que curtir o momento, né? E aí, putz, agora eu tenho 13, eu tenho 14, já sei o que eu quero competir no tênis. Bom, então o que você vai fazer? Você vai se dedicar mesmo para o tênis, então você vai ter que largar os outros esportes, né? Você vai precisar viajar para jogar os torneios, você vai ter que ter as notas na escola para você poder viajar. Então você vai assumindo responsabilidades coerentes com a etapa que você está. Né? No caso do tênis, com 15, 16 anos, se você quiser mesmo profissional ou quiser ir para uma faculdade nos Estados Unidos, por exemplo, que é um caminho muito escolhido pelos jovens, com 15 anos você entra no primeiro colegial, você tem que estudar à distância, escola online, e treinar de manhã e de tarde e viajar para 80% dos torneios do ano. É isso que você tem que fazer. Entendeu? Então, putz, com 15 anos eu vou ter que largar a escola, largar meus amigos. Se eu estiver morando na Bahia, por exemplo, na Bahia não tem nenhum centro de treinamento que treina os jogadores de manhã e de tarde. Então, se o cara quer ser profissional e ele mora na Bahia, ele vai ter que sair de casa. Ele vai ter que morar num outro estado, vai ter que dormir num alojamento, vai ter que dizer tchau para o pai e para a mãe. Eu estou indo atrás do meu sonho. Então, essa Imagina para as meninas ainda que tem a mudança do corpo nessa etapa. Exatamente. Uma das coisas que eu trabalho muito com as tenistas que eu atendo aí nessa faixa dos 12, 14, é elas conseguirem ter coragem de falar para o treinador que elas estão de TPM. O treinador ele precisa saber antes do bom dia é tipo, estou de TPM, bom dia. Porque, cara, se você está de TPM e o seu treinador não sabe, você pode acabar com a relação, você pode estragar meses de trabalho por causa de um dia de treino.
o cara tá falando para você fazer uma coisa, você tá num estado emocional totalmente incapacitado de fazer aquilo, o cara fica puto, você fica puto, acabou. Perdeu a semana, perdeu o mês, perdeu o torneio. Então, putz, você tem que falar pro seu treinador o que você tá sentindo, né? E principalmente se você... Mas e o tabu? Né? Nossa, mas eu vou falar pro meu treinador que eu tô menstruada? Como assim? Né? Que vergonha, né? Até fico constrangida de falar com você sobre isso. Então, tipo, tem vários tabus, tem várias coisas, né? Então, eu vejo que se a gente não respeita as etapas, a conta chega, entendeu? A conta chega, em algum momento essa conta chega, né? Então, por isso que o acompanhamento psicológico ele é tão importante quanto o treinamento físico, técnico, preventivo, nutricional, para uma pessoa que quer competir mesmo em qualquer esporte, né? Porque antigamente você não tinha acesso a essas coisas, né? Mas hoje em dia você tem acesso a essas coisas, né? É visível, é fácil, né? Você pega a internet e você encontra as informações. Então, realmente, só não explora esse tipo de recurso quem não tem condições ou quem tem preconceitos, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem aí para incentivar, porque se a pessoa não tem condições e ela tem condições financeiras, mas ela tem todas as outras, cadê o apoio dos brasileiros que amam tanto o esporte, entendeu? Uma pessoa que tem condição de jogar, de competir em alto nível e não faz porque está sem dinheiro, alguém precisa ajudar. Mas aqui no Brasil não existe essa política de você estudar e treinar. Ou você é atleta ou você é acadêmico. Imagina, né, que existem pessoas que são acadêmicos e atletas no Brasil, né? Nos Estados Unidos é o que você mais vê, atletas universitários, né? Os caras, eles ganham bolsa na faculdade para jogar o esporte que eles amam jogar. E isso só faz os caras crescerem, né? Tanto no esporte quanto nos estudos. Aqui, ou você estuda ou você é atleta. Se você quer ser atleta, você tem que ter muito dinheiro e você tem que abandonar os estudos. Sim, é triste essa realidade aqui. Eu achei muito legal que você falou que assim, a pessoa tem que aprender a se expressar para atingir sua melhor performance. E eu até lembro que no tênis, em especial, tem tido muito esse conflito, né, da relação com a pessoa atleta e a pessoa esporte, né? Inclusive, eu lembro, não sei se foi ano passado ou retrasado, com a questão da Naomi Osaka, novamente, em Roland Garros. Teve a polêmica que ela falou: olha, eu não estou bem para conceder entrevistas. E aí teve essa polêmica e repetiu esse ano também com a Sabalenka. A questão da Sabalenka tem a questão política em torno, que ela não sente muita vontade de falar sobre a relação dela com a guerra na Ucrânia. Mas, de qualquer forma, Sabalenka, não me sinto bem, não vou entrar na situação. Como é que você ensina a pessoa também? Ah, por um lado, sim, bom que a pessoa está se expressando. Por outro lado, eu não estou dando minha opinião, é só expondo os argumentos. É bom que a pessoa se expresse, mas por outro lado, você tem que falar com a empresa. Tem que se dar a cara a tapa. Como é que você faz com a pessoa lidar com essa sensação do seu emocional contra as suas obrigações? Essa também é uma etapa, né, que você vai estimulando de acordo com o repertório comportamental da pessoa, né? Porque, assim, uma criança de 10, 12 anos tem as suas limitações em termos de repertório social, né? Habilidades sociais para poder se comunicar com o outro, né? Então, existe um certo limite dessas informações que ela pode passar, né? Das coisas que ela consegue falar, mas o treinamento das habilidades sociais ele já começa a partir dessa idade, né? Você saber se expressar, né? Você saber escutar, né? Você ter o seu momento para falar, você discordar, você aceitar, né? Você opinar, tem dar feedbacks, né? No ambiente esportivo, você tendo esse tipo de comunicação nos esportes coletivos, você é muito mais visto, né? Pô, olha o cara interessado, né? O cara que pergunta, o cara que está sempre atento, o cara que quer, né? Então, naturalmente, você acaba tendo mais atenção dos treinadores, né? Então, a primeira relação que você tem que ensinar para a criança
ou para o adolescente, para o atleta, é que assim, quanto mais você falar, quanto mais você se expressar e transmitir para o seu treinador quem é você e o que você é capaz de fazer por ele, mais atenção ele vai te dar, mais ele vai te treinar, mais ele vai querer que você melhore, ele vai confiar mais em você. Então, fale com o seu treinador, comunique-se com o seu treinador, né? Então, é muito importante esse tipo de trabalho, né? E é por isso que o psicólogo do esporte não trabalha só no consultório, trabalha no campo também, né? Trabalha na quadra, trabalha nos treinos, trabalha nos jogos, para poder muitas vezes mediar essa relação e principalmente se você chega numa fase de adolescente e adulto, uma criança que nunca foi estimulada a esse tipo de coisa, foi sempre estimulada a obedecer, escutar, ficar quieta, não fala nada, só escuta e obedece, ela vai chegar com 15, 16 anos e ela vai ter alguma trava, cara. Pensando no tênis, que é o esporte que eu mais vivencio, alguma trava vai ter no jogo desse cara. Alguma coisa ele vai estar sentindo ali que ele não está conseguindo performar o máximo dele. E principalmente no tênis, que é o esporte que eu mais vivencio aqui na clínica, sempre tem a ver com algum buraco que não foi desenvolvido na infância, na pré-adolescência, né? Então, aquela pessoa que sempre foi aquela bode expiatório do grupo, né? Aquela pessoa que ficou sempre ali de escanteio, sempre de lado, e não teve consequências positivas do repertório de se expressar, chega com 15, 16 anos como tenista, muito frágil, muito pouco dominante dentro do jogo, entendeu? Qualquer coisinha abaixa a cabeça, qualquer agressividade e imponência do adversário já se coloca para baixo e acredita que é pior, que é inferior e não vai conseguir ganhar, né? Então isso acaba sendo automático, né? Porque a pessoa está acostumada a baixar a cabeça em todas as situações da vida dela, sempre foi assim. Não importa que ela joga bem, vai chegar alguém que põe a imponência ali, ela vai se assustar e vai abaixar, né? Então, dentre outras demandas que acontecem, né? Da mesma forma que tem a pessoa que foi treinada na porrada, na porrada, na porrada, na porrada. Meu, ele vai estar lá, ele vai ser um assassino, ele vai jogar, vai te engolir. Se a bola não estiver entrando, ou se o adversário estiver conseguindo segurar e ganhar dele, o cara vai ficar alucinado, vai quebrar a raquete, vai xingar todo mundo e vai sair da quadra encontrando algum culpado. Impressionante isso, né? É como se o jogo já está definido antes de começar, de certa forma. Se você não tivesse preparo psicológico. Exatamente, Deixa exatamente. eu fazer não é a minha última pergunta, mas só para fazer mais uma pergunta e dar o espaço para a Ana também. Uma coisa que também me deixa muito curioso no esporte, tênis, mas em geral, é a cabeça do atleta quando acaba tudo, seja a carreira ou até um evento. Eu lembro uma vez, tem um documentário muito bom na HBO que é Buscando o Ouro, né, que é sobre depoimento de atletas olímpicos e batalhas psicológicas que enfrentaram. E eu, se não me engano, acho que foi o Shaun White que falou que as Olimpíadas é igual você quer, muitos anos você quer ir para Disney. Você chega na Disney, bacana, aí acabou, você está saindo do parque lá da Disney, você pensa, e aí, agora, o que eu faço? E eu acredito que muito atleta, pô, vai lá pro torneio, tem bom desempenho no torneio, e agora? Consegui o que eu queria, o que eu faço? Ou vamos supor, a pessoa aposenta. Como é a sua atuação com esse pós, com a formação da pessoa quando a carreira se aproxima do fim ou quando o grande objetivo é alcançado? Sim. Essa parte da transição de carreira, ela precisa ser estudada caso a caso, né? Porque a princípio, né, a pessoa que tem uma carreira no esporte, que é um profissional que vive muitos anos do esporte, ganha vida no esporte, ele... Desculpa cortar, mas sim, fala de fim de carreira, mas também da questão de motivação também. E conseguiu algo, foi adiante, como faz para manter a motivação? É exatamente isso, né? Se a pessoa é uma pessoa que tem uma história
muito longa no esporte, né, que está há muitos anos no esporte, ela pode ganhar 20 vezes, 21 vezes. Depois que ela ganhar 21, ela vai querer 22, ela vai querer 23, né? Você acaba sendo alimentado pelos pelas próprias barreiras, né? Pelos próprios desafios que você supera. Agora, é totalmente diferente do caso de, por exemplo, uma Naomi Osaka ou uma Bart, que com 21, 20 e poucos anos conseguiram, ganharam, entregaram e saíram. Então, essa pessoa, ela não era uma apaixonada pelo esporte. Ela era uma pessoa que estava preparada para ganhar aqueles torneios e para conquistar aquelas coisas que ela conquistou. Depois que eu conquistei, eu não quero mais. O meu objetivo era conquistar aquilo. É totalmente diferente de você ter um objetivo de viver a sua vida em função do esporte. Entendeu? O cara que vai conquistar, ele conquista e ele já sabe o que ele quer depois daquela conquista. Eu vou conquistar e no dia seguinte eu já sei o que eu vou fazer da minha vida, tintim por tintim. Que foi o caso das duas, né? A Naomi saiu, né? Tá afastada, mas a Bart já tem filho, já tá fazendo outra faculdade, já tem negócio, então já sabe o que quer. Agora, quando você pega o cara tipo um Nadal, tipo um Federer, os caras não querem parar, velho. Os caras não querem parar. Eles querem continuar jogando. Eles amam o esporte. Eles não querem parar de jogar. O cara vai fazer mais uma cirurgia de quadril para tentar voltar, para tentar jogar de novo. O cara não quer parar. Então aí que está a grande diferença, né? Nesses casos você não está trabalhando uma transição de carreira qualquer, né? Você está trabalhando uma mudança de vida, né? O cara vai ter que parar de fazer uma coisa que ele é apaixonado porque o corpo dele não permite mais que ele faça, né? Então tem que trabalhar uma aceitação, né? Tem que trabalhar como que ele vai substituir essa sensação, quais vão ser os outros interesses. Então é um trabalho muito mais complicado, porque o cara que quer ganhar, ele ganha e depois ele já sabe o que ele quer, já está planejado. O cara que faz pelo esporte assim, ele não vai querer sair, né? Então, pelo menos as experiências que eu vejo no tênis e no futebol são assim, né? É difícil um jogador consagrado querer parar, né? Ah, vou parar de jogar, chega, não aguento mais o esporte. O cara para porque não consegue mais, né? Começa a cair de rendimento, nenhum time contrata e o cara some, né? Eu não quero acelerar vocês, mas eu tenho um atendimento às 7 horas, então eu não sei Não, se eu tranquilo. consigo fazer mais tanto tempo. Tem alguma coisa para acrescentar, Ana, de pergunta? Assim, eu entendo, uma pena, porque para mim essa conversa poderia durar horas e horas. Eu acho fascinante esse assunto. Eu acho Eu que você sou... perguntou tudo. Na verdade, na primeira pergunta, ele respondeu tudo que a gente tinha preparado. Vou falando, já fiz essas entrevistas, já tá tudo na cabeça já. Imagino, mas é muito, muito bom o que você falou. E é assim, eu penso que vale tanto para a vida, né? Eu mesmo tenho um psicólogo, só tenho a agradecer a ele, como para o esporte também. Eu acho que você vê, mesmo quem é leigo, você vê o impacto nos atletas, né? Eu lembro, e assim, você vai poder me responder se é o caso, eu acho que na última nas Olimpíadas de Tóquio, o que me surpreendeu foi o bom humor dos atletas brasileiros em geral, mesmo quando perdia, né? Eu nunca vi pessoas assim, isso não é uma crítica, eu nunca vi um medalhista de bronze, de prata, tão feliz da vida que ficou com a prata. E acredito eu que isso tem uma influência do lado psicológico de preparação, que é a formação da pessoa também, né? Por outro lado, você vê as chinesas e os chineses com a medalha de ouro assim. É. Cumpriu a obrigação. Então, essa analogia aí já mostra bastante o quanto a formação desse atleta é relevante nesse resultado, né, cara? Bem, o Sim. cara tá lá, o cara entregou, tá ali. E esse cara daqui a alguns anos, entendeu? A Sim, forma como foi, né? exatamente. E assim, acho que a última pergunta é como que o surto, ou quem é amante do esporte, pode fazer para ajudar ao crescimento dessa área de psicologia esportiva? Olha, eu vejo que o principal
né, que você pode fazer se você for um praticante de atividade física, um praticante de esporte, conhecer a área, né? Eu convido a conhecer a área, a explorar a área para ver o que ela pode acrescentar na sua prática da modalidade. Pode ser tipo, eu vou na academia 2 vezes por semana. Dá para contribuir, dá para fazer a sua academia de 2 vezes por semana ser transformada. Ou eu jogo um campeonato de futebol com os meus amigos, ou eu quero aprender um esporte novo, né? Ou eu preciso começar a fazer atividade física porque eu sou muito sedentário, muito sedentária. Qualquer situação que tenha movimento, que tenha atividade física e esporte, a psicologia do esporte ela tem condições de ajudar. Agora, pensando no indivíduo, né? Agora pensando no esporte brasileiro, né? Como atletas, né? E um país que tem um potencial gigantesco no esporte, né? A genética do brasileiro, ela é uma genética perfeita para praticar esporte, né? É um povo que tem a genética boa, é um povo criativo, é um povo leve, é um povo divertido, é um povo que é dedicado, é guerreiro, né? Tem tudo de bom para ser atletas de alto rendimento. Mas a cultura da psicologia ela precisa participar desse processo, né? E aí começa com os treinadores, né? Com os gestores, essas pessoas, né? Que precisam escutar essa entrevista, essas pessoas que precisam parar e se perguntar: será que a psicologia do esporte pode ajudar no meu trabalho como treinador, como gestor, né, como presidente de um clube? Será que essa ciência ela pode melhorar o clima aqui da minha instituição, da minha equipe? Né? Eu acho que está na hora de eu dar esse passo, né, como líder, né, como um líder que visualiza o futuro do alto rendimento. Eu preciso dar esse passo e a psicologia do esporte ela precisa estar aqui dentro, né? Então eu acho que é assim que a gente vai conseguir mudar. Já está mudando muito, né? Já está mudando muito, muito mesmo, mas ainda tem bastante espaço. Não, perfeito, com certeza vai. Espero que a gente contribua, que essa entrevista vai ajudar sim. E até só pelo tempo, Marcelo, gostaria de agradecer mesmo de coração por essa entrevista. Eu gostei muito, eu achei muito legal e valiosa. Sim, eu também. Era algo que faltava no surto. Faltava mesmo, a gente tem tanto o inside atleta, claro, dirigente, técnico, etc. É bom ver esse lado também, o lado que precisa ser mais visto mais ainda.